Olá, meus alunos, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de literatura. Vimos na semana passada então uma revisão sobre o que nós vimos no segundo trimestre, que é o realismo e o naturalismo, e agora nós vamos dar continuidade trabalhando com o parnasianismo. Bom, para ilustrar um pouquinho, né, o que foi o parnasianismo, que foi um movimento especificamente para a poesia, eu trouxe uns versos aqui do Olavo Bilac, né? Só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Vocês podem perceber que ele é menos emotivo. Ele não é um poema como na fase do romantismo, que era carregado de emoção. Mas nós vamos trabalhar mais esse assunto no decorrer da aula, né? Bom, o nome parnasianismo, de onde vem, né? Ele vem do Parnaso. Parnaso, segundo a mitologia grega, se refere a um lugar, a um monte consagrado a Apolo e às musas. Então, os poetas saíam de suas cidades, da polis, né? Saíam da cidade, iam para esse local, esse Parnaso, para se inspirar e escrever seus poemas. O nome vem também de uma antologia publicada em 1866. Foram uma série de 3 antologias a partir de 1866, e a antologia era publicada intitulada Le Parnasse Contemporain, que é o Parnaso contemporâneo, né? E ela trazia, né, essa antologia trazia textos de vários autores. Bom, então, para termos uma ideia, não podemos esquecer, que eu já falei várias vezes aqui nas aulas, né, que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, eles aconteceram simultaneamente, né? Então, só para ter uma ideia, o marco inicial do realismo se deu em 1857, né, como nós vemos aqui, com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E o naturalismo aconteceu em 1867 com a publicação do livro Thérèse Raquin, de Émile Zola, embora o livro mais conhecido do Zola, mais naturalista, seja Germinal. E na poesia, esses dois movimentos se deram na prosa, e na poesia nós temos o parnasianismo, que teve um marco inicial em 1866, com a publicação da coletânea Le Parnasse Contemporain, que é publicada por vários autores franceses, que é escrita, né, por vários autores franceses, sendo o primeiro deles Alphonse Lamer. No Brasil, então, nós temos o realismo tendo como marco inicial o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, né? Já o naturalismo nós temos em 1881 também, simultaneamente, a publicação do livro O Mulato, de Aloysio Azevedo. E existe uma certa confusão, porque a obra mais naturalista, digamos assim, mais naturalista de Aloysio Azevedo é o Cortiço, porém a sua primeira obra é O Mulato, é a obra que é considerada o marco inicial do naturalismo no Brasil. E o parnasianismo no Brasil, né, a parte da poesia, foi apenas um ano depois, em 1882, com a publicação do livro de Teófilo Dias, chamado Fanfarras. Porém, alguns estudiosos dizem que o marco inicial se deu em 1880, com a publicação de Sonetos e Rimas, do Luiz Guimarães Júnior, né? Então, vocês podem observar que tanto em Portugal, né? Na Europa acontece um pouco antes, 57, 67, 66, né? Enquanto no Brasil os marcos iniciais se dão um pouquinho depois. Isso é normal, né? Quer dizer, normal naquela época acontecer isso. Os movimentos primeiro aconteciam na Europa e depois eles eram trazidos ao Brasil. Bom, sobre o contexto histórico, como os movimentos se deram simultaneamente, então nós temos o mesmo contexto histórico que tínhamos no realismo e no naturalismo, né? Então, ainda temos o fortalecimento da burguesia, né? Que ocasionou
o surgimento de uma nova classe social, que é o proletariado, que é justamente o foco da literatura, pelo menos do naturalismo e do realismo que nós vimos. Agora ela muda um pouquinho, né? O foco, embora ainda haja um pouco de crítica, mas o foco muda um pouco. Nós temos a constatação do fracasso, entre aspas, né, da Revolução Francesa, porque constataram que a liberdade, a igualdade, a fraternidade apregoados pela Revolução Francesa não passava de uma utopia, uma idealização. Nós temos a abolição da escravatura em diversos países e a extinção do tráfico negreiro, que já vinha ocorrendo há algum tempo. No Brasil, a abolição da escravatura se dá em 1888. E esse fim do tráfico negreiro, né, esse fim da escravatura, abre espaço para o trabalhador livre imigrante. Então, começam a surgir imigrantes de vários locais do mundo inteiro, vindo principalmente para o Brasil, mas havia imigrantes em outras regiões também. Ainda no Brasil, nós temos a proclamação da República, né? E não podemos esquecer que nós estamos, né, nesse período de realismo e naturalismo, né, nesse período, nessa época realista que contempla o realismo, naturalismo e o parnasianismo. Não podemos esquecer que estamos em plena Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, como nós temos visto desde o início do ano, com a primeira Revolução Industrial no Romantismo e agora nesse próximo período com a segunda Revolução Industrial. Com relação às teorias, então nós ainda temos vigente, né, o positivismo, né, o cientificismo, né, a teoria evolucionista, a Freud e a psicanálise, né? Então a ciência ainda é muito forte. Tivemos recentemente a Revolução Pasteuriana. O determinismo ainda é bastante marcante, né? Que diz que o momento, a raça e o meio determinam o ser humano. E temos ainda também as teorias marxistas, né? O comunismo de as teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Então, o mundo continua com essas ideias, com essas ideologias. E é dentro desse cenário que vai se desenvolver então uma poesia parnasiana. Então, porém, da mesma forma que nós tínhamos no realismo e no naturalismo, o parnasianismo ainda é um movimento antirromantismo, certo? Então, aquilo que a gente tinha, né? Excesso de sentimento, simplicidade da linguagem, o nacionalismo, a idealização, a fantasia, aqueles exageros, tudo isso agora não existe mais, não é trabalhado. Muito menos na poesia, quer dizer, tão pouco na poesia, né? Aí vocês vão me dizer, mas a poesia não é romântica, não é sentimento. Não necessariamente. Então, nós temos agora uma poesia um pouco diferente do que nós tínhamos no período romântico. Então, agora nós temos uma retomada do clássico, uma volta à Grécia Antiga, né? Trazendo então agora uma linguagem mais rebuscada, racional e perfeita do ponto de vista formal. Vocês vão entender já já o que significa isso, né? E para os parnasianos, né, o positivismo e a ciência estão acima de qualquer sentimento humano, ou seja, cientificismo, né, o positivismo. Isso ainda governa o mundo das letras, como a gente viu também no realismo e no naturalismo. O parnasianismo ele tem como influência, né, o poeta francês Pierre-Jules Théophile Gautier e a poesia realista do Charles Baudelaire. Baudelaire depois ele vai se desenvolver muito mais no simbolismo, vai se encontrar muito mais como poeta simbolista, mas ele também tinha poesias parnasianistas. E, acima de tudo, eles trabalhavam, né, conservavam o positivismo e a objetividade científica, justamente se opondo ao romantismo e aquele subjetivismo que a gente tinha no romantismo. Para Gautier, o objeto do poema deveria ser a palavra, e a sua beleza é alcançada por meio do incansável e obstinado trabalho em busca do rigor formal. Então, a poesia precisava ser trabalhada incansavelmente, né? E a gente vai ainda trabalhar com essa teoria.
Eu trouxe aqui um poema do Charles Baudelaire, uma tradução do Delfim Guimarães. O ideal. Nunca poderá ser pálida bonequinha, produto sem frescor, qual manequim de molas, pés para bolseguins, dedos para castanholas, que há de satisfazer almas como esta minha. Eu deixo a Gavarni, poeta de enfermaria, seu rebanho gentil de belezas cloróticas, porque nunca encontrei nessas plantas exóticas a rubra flor que anela a minha fantasia. Meu turvo coração, na angústia que o oprime, sonha Lady Macbeth, alma fadada ao crime, pesadelo infernal que um Ésquilo criou. Eu, contigo também, ó noite grandiosa, filha de Miguel Anjo, Michelangelo, né? Esfinge misteriosa, sereia colossal que algum titã gerou. Muito bem, isso aqui é uma poesia do Charles Baudelaire, que influenciou os parnasianos. Bom, então vamos retornar à poesia mesmo, né? A poesia do período parnasianismo. E o culto à forma. O que significa esse culto à forma, né? E a arte pela arte. Ou seja, a poesia ela não tem mais que seguir aqueles ideais de fazer críticas à sociedade ou chorar pela pátria ou explorar temas nacionalistas, né, os sentimentos, não tem nada disso. Agora, a ideia, muito menos fazer críticas ao tráfico negreiro, nada disso. Agora, a ideia é que a poesia, ela é feita pela poesia. A arte, ela se dá exclusivamente pela arte, não com nenhum outro objetivo específico. O objetivo principal é apenas fazer arte. Então o poeta ele vai fazer poesia por fazer poesia, não para fazer um grito de liberdade ou uma crítica à igreja ou ao Estado ou à sociedade, nada disso. É simplesmente por fazer arte. Então essa é uma das diferenças principais. A arte pela arte é o que domina o parnasianismo, junto com o culto à forma. Então, Olavo Bilac, esse grande poeta brasileiro, né? Ele escreveu um poema que é Profissão de Fé, em que ele trabalha, né? Ele compara o trabalho do poeta com o trabalho do ourives aqui do lado, né? O ourives que trabalha delicadamente as peças, moldando, delineando para fazer preciosas joias. Então, da mesma forma, o poeta também trabalha com as palavras para criar preciosidades, para fazer verdadeiros tesouros, né? Então, ele começa com uma epígrafe aqui no alto, né? Em francês, do Victor Hugo, que em tradução livre ficaria: o poeta é ourives, o ourives é poeta, né? Então ele faz uma comparação entre ourives e poeta. Então eu vou ler esse pequeno trecho, que o poema ele é muito extenso, mas eu vou ler esse trecho para vocês. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena como em prata firme. Corre o cinzel, corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, inda ao cair vibrando a lança em prol do estilo. Então esse é um poema do Olavo Bilac em que ele mostra bem esse trabalho que o parnasianismo acreditava, né, no fazer do poema, né, no fazer uma arte pela arte, no fazer o poema pelo poema, sem se preocupar com ideologias ou com gritos de liberdade ou qualquer outra a qualquer outro ideal. Então a arte é apenas por fazer arte, né?
Bom, dentre as principais características que não podemos jamais esquecer estão a rigidez da forma. Eu falo de novo isso aqui porque é importante. Agora foi abandonada aquela liberdade que se tinha no romantismo, né? Temos agora rimas ricas e bem elaboradas. Eu já vou explicar o que são essas rimas ricas. Temos também um vocabulário culto e rebuscado, diferente da linguagem simples que a gente tinha no romantismo, né? Uma métrica bem expressiva e versos bem trabalhados. E eu vou repetir mais essas questões outras vezes para ficar bem claro. Então, características principais, né? Abandono quase que por completo do verso branco, ou seja, aqueles versos que não tem rima nenhuma. Então, agora, rigorosamente, os versos precisam de rimas. Só que não basta ser uma rima qualquer, e eu vou explicar mais adiante, né? Então, eles vão trabalhar especificamente com a rima rica ou rara, né? Eles abandonam aquela rima pobre, que eu já vou explicar o que é. A busca por ideais poéticos desenvolvidos ou baseados, né, na poesia greco-romana clássica, ou seja, o retorno ao classicismo, né? Apego às formas fixas, grande parte dessas oriundas da antiguidade. E pode-se dizer que o soneto foi uma das formas mais utilizadas, porque era considerado uma forma perfeita para a poesia. O uso também de ordem indireta, ou seja, o sujeito ele é colocado no final da frase, porque a ordem correta, né, a ordem direta na oração é sujeito, predicado, né? Vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o resto do predicado, sujeito e predicado. Lembrando então que o sujeito é quem pratica a ação, entre aspas, né? Poderia ser, não, que não necessariamente é uma ação, mas só para ter só para dar uma relembrada no que é a ordem direta e indireta. E agora no parnasianismo eles invertem essa oração, deixando o sujeito para o fim da oração. Bom, além disso, então, uma outra característica muito comum é o ataque às convenções românticas, né? E eu vou mostrar mais adiante um exemplo num poema. Então, ainda dentre as principais características, e agora eu vou bater uma por uma, né? Nós temos a impassibilidade, a poesia descritiva, a retomada dos modelos clássicos, perfeição formal, o hipérbato e o polissíndeto. O hipérbato já foi falado aqui, né? E as formas fixas também, mas vamos ver mais detalhadamente aqui. Bom, começando então com a impassibilidade, que é o quê? É a indiferença diante do objeto poético, é o distanciamento das emoções, é uma negação do sentimentalismo exagerado que nós tínhamos no romantismo. Os parnasianos negavam qualquer expressão de subjetividade em favor da objetividade temática, né? Então, nós não temos mais aquele excesso de sentimento e não temos mais aquela importância que o poeta romântico dava para o que eu sinto, para o que eu sou, sem se importar com o que o outro sente, né? Então, na verdade, o sentimento ele nem é muito expressado, por isso que é considerado uma poesia mais descritiva que a gente vai ver adiante. Então, por exemplo, aqui esse verso do Raimundo Correia, né? A cavalgada. A lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mais além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar da estrada cavalgada. Então aqui a gente não tem aquela chuva de sentimentalismo que tínhamos então, aquela exploração do que o outro sente, do que a pessoa sente, está apenas escrevendo uma cena, né? Sem se preocupar com que esses cavaleiros, por exemplo, ou seus cavalos, ou até mesmo o que se passa na natureza, sem se preocupar com que cada ser da cena, no caso, esteja sentindo ou esteja pensando. Bom, poesia descritiva, como eu falei agora, né, a gente viu apenas a cavalgada sendo descrita de maneira distante dos sentimentos. Esta é a poesia descritiva, né? Então aparecem descrições pormenorizadas de objetos e até cenas da natureza. A gente viu no caso uma cena do cotidiano como a cavalgada mas poderiam ser uma cena da natureza ou até mesmo um objeto, como a gente tem aqui, ó, um vaso. E ele é descrito nesse poema Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira. E essa descrição das cenas da natureza, de certa forma, também resgata
o bucolismo, né? Que eles tentam revisitar o arcadismo nesta busca por perfeição. Então vamos ver esse trecho do poema de Alberto Oliveira, Vaso Chinês. Então ele fala: estranho mimo, aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Muito bem. Então vamos para o próximo. Então vocês perceberam que a poesia está apenas descrevendo o vaso. Poesia descritiva. Resgate dos valores clássicos. Então, eu vou ler esse poema para vocês terem uma ideia dos valores clássicos que são trazidos e retomados. Então, Raimundo Corrêa também, né? O poema se chama Plena Nudez. Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas enfesadas. Quero um pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres da carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la, das transparentes túnicas através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés. Então, é uma retomada de questões clássicas. Então, nós temos a cultura grega, né? As esculturas pagãs de mármore, né? Como as deusas. A gente tinha muitas imagens, esculturas de deusas no classicismo, né? Então, fala dos corpos nus, que era comum no classicismo fazer as esculturas nuas, né? Fala da Vênus, que é uma das deusas do classicismo, e aí vai, né? Então, são várias questões dos clássicos que são trazidas aqui, né? Mas também, na retomada dos clássicos, nós temos a perfeição formal, né? A maior preocupação do poeta parnasiano era a forma. O conteúdo ele ficava totalmente em segundo plano. O importante é como a palavra era colocada no poema, a aparência que o poema tinha e até mesmo a sonoridade. Se quando determinado verso, ao ser pronunciado, tinha uma palavra que não caía bem, o poeta trocava, porque essa sonoridade do poema era extremamente importante para o parnasiano, né? E a preocupação com a forma era tão grande que os parnassianos ficaram conhecidos como poetas de dicionário. E realmente a maioria dos poemas do parnasianismo a gente tem que ler consultando um dicionário ao lado, porque eles são bastante complexos, eles buscam essa complexidade até mesmo no vocabulário. Não somente na forma, mas principalmente no vocabulário. Muitas vezes usando até palavras que não são usuais, né? Como eu falei agora há pouco, o soneto foi a forma escolhida pelos parnasianos, justamente porque considerava a mais perfeita que existia para expressar a poesia. E a preferência era o soneto italiano, ou petrarquino, que é composto por duas estrofes de 4 versos, que são os quartetos, e duas de 3 versos, né? Como a gente viu aqui, ó, 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos, né? O soneto italiano. E a preferência era pelo uso de versos alexandrinos, que tinham 12 sílabas poéticas, ou decassílabos, que possuíam 10 sílabas poéticas. E a gente vai ver um exemplo aqui, então. Aqui, então, nós temos, ó, um soneto, né? Que possui 16 versos, né? 2 quartetos, né? E 2 tercetos. Então, outra questão importante, como eu falei ali, são a contagem das sílabas. Se vocês relembrarem o que vocês viram lá no primeiro ano, como é que se conta, né? A sílaba, vamos ver aqui um exemplo, ó. Longe do estéreo turbilhão da rua, a gente conta até a última tônica. Beneditino escreve no aconchego, conta até o che, né?
do claustro na paciência aqui eu falei alguma errada, no claustro na paciência no sossego, né? Trabalhe, teime, lime, sofre, Então aqui, ó, nós sempre juntamos quando a gente tem duas vogais que não são tônicas, né? E a gente conta até a última tônica. Então aqui o poema do Olavo Bilac, né? O grande poeta brasileiro, o grande soneto dele, a um poeta. Então, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima e sofre sua, mas que na forma se disfarça o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a forma e a graça na simplicidade. Então, o Olavo Bilac está falando do poeta, né? Aqui nesse poema. E ele, como foi falado, ele utiliza todas aquelas técnicas, o afastamento do sentimento, né? Procura mais escrever as ações do poeta e tudo mais, né? E não abandonando o clássico, né? Que é o soneto, né? De preferência esse soneto italiano, e os versos, nesse caso, são decassílabos, né? Que são 10 sílabas, como eu contei com vocês ainda há pouquinho, né? Bom, ao contrário da liberdade romântica, que eu já falei, que apreciava aqueles versos livres e brancos, ou seja, os versos não eram rimados, né? Como eu falei ainda há pouco, os parnasianos valorizavam as rimas, principalmente as rimas ricas e raras. Então, o que são as rimas ricas e raras? Então, nós temos as rimas consideradas pobres, que são aquelas que rimam palavras da mesma classe gramatical. Então, são muito fáceis. Por exemplo, eu pego um verbo, eu posso rimar com vários outros verbos. Então, eu vou rimar o rir com sair, com cair, com vir e tudo mais. Eu vou rimar o amar com cantar, com sonhar. Então, todos terminados em ar. Então, por exemplo, o substantivo coração, eu vou rimar com paixão, com emoção e outras palavras mais terminadas em ão. Então, nesse caso, nós temos as rimas pobres, que são formadas pela mesma classe gramatical. Porém, os parnasianos davam mais atenção e preferiam as rimas ricas, que é esse caso aqui, né? Que são quando as palavras pertencem às classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, nesse verso do Alberto de Oliveira, né? Esse verso não, nessa estrofe. Sonha, porém de súbito a violento, abalo acorda, em torno as folhas bolem, é o vento, é o ninho, e o ninho lhe arrebata o vento. Então, olha só, violento, né? E vento, aqui vento no caso seria um substantivo, mas esse violento aqui seria um adjetivo, embora a palavra também seja um substantivo em alguns momentos. E só que além dessas rimas ricas que rimam classes gramaticais diferentes, nós temos aquelas rimas raras ou perfeitas, que são palavras que apresentam terminações incomuns, como aqui, né? Esse trecho do Raul de Leone, que ouço ao longe o oráculo de Eleusis. Ó, Eleusis é uma palavra muito difícil de ser rimada. Então, eu vou ter que procurar muito para encontrar uma palavra terminada em eusis, né? E aqui ele conseguiu, ó, rimar com deuses. Mas Eleusis termina em i. E deuses, quando a gente vai pronunciar, a gente pronuncia um i aqui também, ó, deuses. Então, deuses consegue rimar perfeitamente com Eleusis, por causa da sonoridade do poema, ou da palavra, no caso, a deuses. Então, o verso ficaria assim, ó. Que ouço ao longe oráculo de Eleusis, se um dia eu fosse teu e fosses minha, e o nosso amor conceberia um mundo, e de teu ventre nasceriam deuses, né?
Então, aqui então estaria explicado já essas duas questões. Agora eu queria retomar aqui o poema. Pode ser até esse aqui, né? Do Olavo Bilac, né? Olha só. Longe do estéril turbilhão da rua, aqui nós temos um substantivo. Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Esse sua é do verbo suar. Então, é um verbo que aqui está rimando com o substantivo, né? Aqui são dois substantivos, mas pelo menos no outro ele usou palavras de classes gramaticais diferentes. Mas que na forma de disfarce o emprego, substantivo, do esforço e trama viva e construa, do verbo construir. Então aqui nós temos um verbo, tá bom, aqui também tem, né? Mas pelo menos a gente tem um substantivo, um verbo e também aqui um outro verbo. Então vamos lá. De tal modo que a imagem fique nua. Aqui nós já temos um adjetivo, né? Rica, mas sóbria como um templo grego. Então, grego, que é um adjetivo, está rimando aqui com emprego, que é um substantivo. Mas rima aqui também com esses dois outros substantivos, o aconchego e o sossego. Então, ela vai rimar essas duas estrofes, né? Entre seus verbos. Seus verbos vão rimar entre si. Não se mostre na fábrica o suplício, substantivo, né? Do mestre, e natural o efeito agrade do verbo agradar. Sem lembrar os andaimes do edifício, suplício com edifício, tá bom, os dois são substantivos, mas vamos lá. Porque a beleza gêmea da verdade, um substantivo, né? Arte pura, inimiga do artifício, outro substantivo. É a força e a graça na simplicidade, um advérbio. Então, nós temos diferentes classes gramaticais. Então, isso é normal, né? É normal nas rimas mais raras e nas rimas ricas, né? Então, no caso aqui, a gente não tem nenhuma rima rara, pelo que eu estou percebendo aqui. Mas nós temos várias rimas ricas. Então, essa era a ideia do poeta parnasiano. Bom, mas ainda temos outra característica importantíssima, que é o hipérbato, que a gente viu ainda há pouco, né? Que é a inversão ou deslocamento de palavras ou orações dentro de um período. E temos também o polissíndeto, essas duas figuras de linguagem, vocês já estudaram no primeiro ano, né? Ou até em anos anteriores, né? As figuras de linguagem. O que é o polissíndeto? É aquela repetição de uma conjunção coordenativa que liga palavras, orações ou outras estruturas sintáticas de um mesmo período. Então vamos ver esse trecho do Olavo Bilac, né? Que a gente leu ainda há pouco a um poeta. Olha só, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. Então quem é o sujeito da oração? É Beneditino. Então Beneditino faz o quê? Escreve. Escreve onde? Longe do estéril turbilhão da rua. Então aqui nós colocamos na ordem direta. Beneditino é o sujeito. Escreve é o verbo que forma o predicado, né? Escreve longe do estéril turbilhão da rua. E aqui nós temos primeiro o predicado para depois termos o sujeito da oração e logo depois o verso. Porém, nessa mesma estrofe, nós temos exemplo do polissíndeto. Então, aqui, ó, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Então, essa repetição da conjunção coordenativa, né? Esse é o polissíndeto. Bom, então vamos ver agora a questão de que eles gostavam de não comentar, mas atacar características do romantismo. Vamos ver então dois poemas, um aqui é do Álvares de Azevedo, que é romântico, que vocês viram, né? Segunda geração romântica, e aqui ao lado nós temos do Carvalho Júnior. Então vamos lá, todos os dois são com a mesma temática, mas vamos ver. Pálida a luz. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvem da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia.
Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Bom, e agora nós vamos ler então um poema do Carvalho Júnior, que é a Profissão de Fé. Vamos ver aqui ao lado. E agora vocês vão ver como ele, de certa forma, critica o romantismo e até mesmo zomba das ideias e dos ideais românticos, né? Então vamos lá. Profissão de Fé. Odeio as virgens pálidas, cloróticas, beleza de missal que o romantismo hidrófobo apregoa em peças góticas, escritas nos acessos de histerismo. Sofismas de mulher, ilusões óticas, raquíticos abortos de lirismo, sonhos de carne, complexões exóticas, desfazem-se perante o realismo. Não servem-me esses vagos ideais da fina transparência dos cristais, almas de santo e corpo de afenim. Prefiro a exuberância dos contornos, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Muito bem, então aqui, ó. Odeio as virgens pálidas, cloróticas. O que é clorótico? Clorótico é muito pálido, desbotado, né? Então tá criticando a ideia aquelas virgens pálidas que era comum na segunda geração romântica. Lembra que eu falei que a segunda geração romântica gostava das virgens pálidas e sempre falava, né, da brancura da pele, das virgens e tudo mais. Fala mais aqui, né? Beleza de missal, que o romantismo hidrófobo. Beleza de missal. Missal tem dois sentidos. Então pode ser relativo à missa, porque elas eram religiosas, mas pode ser também missal, é um tipo de letra, né? Utilizada nas impressoras antigas, né? Esqueci agora o nome da linotipo, nos linotipos, né? Então é aquela letra meio desenhada e rebuscada que nós tínhamos e temos até hoje, né, em livros mais antigos. E aqui, ó, que o romantismo hidrófobo apregou em peças góticas. O que é hidrófobo? Hidrófobo é enraivecido. Quando um cão tem raiva, a gente diz que ele tem hidrofobia. Hidrofobia, então, é raiva. Sabe, isso significa o quê? O romantismo enraivecido, cheio de furor, cheio de sentimentos, embora de raiva é um sentimento, né? Apregou, ou seja, ele aplica em peças góticas, né? Escrituras num acesso de histerismo. Por que histerismo? Justamente por causa da raiva, daquele momento enérgico, da cólera, né? O excesso de sentimento, né? Então, é por isso, essa questão que está criticando. Mas tem mais aqui, né? Sofismo de mulher, ilusões óticas. Ilusões fala de fantasia, né? Quem é que trabalha com ilusão? É o romantismo, né? Raquíticos abortos, delirismo, tudo isso aí criticando as ilusões e o lírico, né, do romantismo. Sonhos de carne, compleições exóticas. Então, são sonhos feitos de carne. O que é carne? São as mulheres, as virgens sonhadas, né? Compleições exóticas. Por que exóticas? Porque nós tínhamos o exotismo, né? Então, as faces são exóticas. Então, por exemplo, o próprio peri, o índio, né, ele possui essas complexões mais exóticas, típicas do índio da Amazônia, no caso, né? E aqui fala o quê? Que essas complexões exóticas se desfazem perante o realismo, realmente. O realismo agora vai avaliar subjetivamente, vai analisar subjetivamente, como se fosse um cientista em seu laboratório, né? Mas tem mais, eles falam aqui, ó, não servem-me esses vagos ideais da fina transparência dos cristais. Alma de santa e corpo de alfenim. O que é alfenim? São pessoas delicadas, muito sensíveis, né? Aí ele conclui: prefira a exuberância dos contornos, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Né? Então fala de saúde e da matéria, justamente a saúde para se opor àquele excesso de branquidão, aquela palidez, né? E matéria se opondo à fantasia.
e a vida, enfim, ou seja, a partir do momento que ama, a gente está vivendo a nossa vida, né? Bom, até o momento é isso. Eu vou colocar um exercício também para vocês lá, mas façam o exercício, estudem bastante essa videoaula e os conteúdos, e a gente vê na próxima aula. Na verdade, a gente vê na sexta-feira, durante a aula de Tira Dúvida, né? Bom, até mais.